Bom, pessoal, então a gente vai trazer aqui para vocês mais uma breve revisão aí sobre um dos assuntos de biologia, que vocês estão estudando aí na etapa 2, finalzinho da etapa 2, que é um capítulo, se não me falha a memória, capítulo 11, onde vocês estudam algo relacionado sobre a saúde do trabalhador, tá certo? É um conteúdo assim bom de estudar, um conteúdo fácil de compreender, porém esse conteúdo ele traz aí alguns conceitos que são muito parecidos e justamente aí por serem muito parecidos, a gente entendeu que era importante trazer aqui algumas explicações para vocês e ajudar que vocês possam compreender melhor sem fazer aí grandes confusões, até como uma forma aí de se prepararem melhor para a prova que vocês precisam fazer, tá certo? Sem falar que esses dois conceitos, existe uma importância de vocês compreenderem sobre eles até para levar para a vida, e aí vocês vão entender o porquê disso, tá certo? Na nossa revisão. Bom, então pessoal, a gente vai aqui para as nossas explicações, para os nossos esclarecimentos aí, sobre esses dois conceitos, doença do trabalho e doença profissional, tá certo? São duas coisas parecidas, olha aí, doença, trabalho, profissional, porém fiquemos atentos que não são a mesma coisa, tá certo? E para início de conversa, por que é importante a gente saber disso? Primeiro, porque é óbvio, vocês estão estudando e vão fazer uma prova. Segundo, saber disso, pessoal, é importante até para uma possível necessidade na vida de vocês, em que vocês sejam acometidos por uma doença e quando forem buscar os seus direitos, atrás dos benefícios que vocês têm direito, saber, eu tenho uma doença profissional, então eu vou receber esses benefícios, eu tenho uma doença do trabalho, eu vou receber outros benefícios. Já de antemão, aqui só a título de informação, uma curiosidade, pessoas que forem acometidas por uma doença classificada como doença profissional recebem mais benefícios do que aqueles profissionais que forem acometidos por uma doença que se diz que seja uma doença do trabalho. Embora quem tiver uma doença do trabalho também, é claro, receba os seus benefícios. Porém, não vão ser os mesmos benefícios de que aquele que apresente uma doença tida como profissional. E aí, embora entender aí essa diferença. Onde é que está a diferença entre as duas doenças? Uma dessas doenças a gente vai ver que ela é causada pelo trabalho. É o trabalho que o indivíduo faz que provoca a doença no indivíduo. E a outra não é aquilo que eu faço que vai fazer com que eu adoeça, mas condições do meu ambiente de trabalho que podem me levar a desenvolver essa doença. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos e vocês vão entender se é a doença profissional ou se é a doença do trabalho, que é a atividade que eu faço que causa, ou se aquilo, as condições que eu tenho no meu ambiente de trabalho que vão me fazer eu ficar doente. Então, pessoal, a diferença está aí, É uma diferença muito pequena, Se o trabalho causar a doença, provocar a doença, aquilo que eu faço, a gente vai ver que doença é essa. Mas se forem as condições do meu ambiente de trabalho que me causarem uma doença, a gente vai ver que tipo de doença é essa. Então a gente começa aqui com a doença ocupacional. E aí se lembre, ocupacional vem de ocupação, Ocupação é aquilo que eu faço. Por exemplo, eu sou um professor, então a minha ocupação é lecionar, tá certo? As doenças ocupacionais também podem ser chamadas, olha aí, de doença profissional. E quando a doença for classificada como doença profissional ou ocupacional, é a mesma coisa, significa dizer que o trabalho que você faz é que causou a doença. Tá certo? Então, quando aquilo que você faz, a sua ocupação, é ela que pode lhe causar a doença, você vai dizer que essa doença é profissional ou doença do trabalho. Olha um exemplo aí, o caso dos digitadores. O que é que um digitador faz? Como o próprio nome diz, é o cara que fica ali o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, tendo como ocupação digitar, fazendo uso aí do seu punho, dos seus dedos, enfim, das suas mãos. Essa é a ocupação dele.
E por mais que ele se proteja, né, ele faça alongamentos, faça atividades físicas, né, o que é que pode acontecer? Ele pode ser acometido por uma doença. Nesse caso, como é o trabalho dele, como é a ocupação dele que está provocando a doença, a gente vai dizer que isso é um exemplo de doença ocupacional ou doença profissional. Um outro exemplo, olha aí, é o caso dos tenistas, né? Esses esportistas que praticam um esporte, né, chamado tênis, e todo mundo sabe que eles utilizam muito as mãos, utilizam muito o braço, utilizam muito o ombro. E o que acontece? Da mesma forma, por mais que eles tenham o devido condicionamento físico, preparo físico, se protejam, saibam como fazer uso, né, do seu braço, da sua mão no esporte, eles podem sofrer algumas lesões, como uma lesão chamada de LER. Olha aí, o L significa lesão, o E por esforço e R repetitivo, é tudo que ele faz, né? Esforços repetitivos intensamente. Então, ainda assim, eles podem se lesionar. E um tenista, quando se lesiona praticando tênis, ele está sendo lesionado, ele está ficando doente por conta daquilo que ele faz, o trabalho dele, a ocupação. Por isso que nesse caso também a gente vai ter aí uma doença classificada como doença ocupacional ou profissional, tá certo? E aí a gente vai para um outro exemplo, que é, por exemplo, eu trouxe aqui os fiscais de pátio, né? Alguns até chamam esses caras aqui de os flanelinhas dos aeroportos, né? Ou dos aviões ou das aeronaves. Então, o que é que eles fazem? O trabalho deles, pessoal, tem uma importância grande, né? Como vocês estão vendo, eles ficam manipulando aí esses bastões sinalizadores, né? Eles são luminosos, né? Eles acendem, digamos assim. E são equipamentos leves, ele fica ali manuseando, manipulando, ajudando os pilotos a estacionarem com segurança, né, essas aeronaves, que são equipamentos aí caríssimos, né, e que precisa de fato serem posicionadas de forma muito segura, né, para não bater até nas outras aeronaves. Imagine estacionar avião no aeroporto cheio de outras aeronaves. Sem esses caras aqui, ó, certamente, sem os fiscais de pátio, os pilotos não conseguiriam estacionar, né, as suas aeronaves. Mas aí veja, o trabalho do fiscal de pátio é esse, é ficar manuseando aí esses instrumentos e sinalizando se o piloto pode se aproximar de forma mais rápida, né, de forma mais lenta, né, quando é que ele deve parar, quando é que ele deve virar mais um pouco para a direita, mais um pouco para a esquerda. Esse é o trabalho deles. Certamente esse trabalho, essa ocupação não vai causar nele lesões como tenista, não vai causar neles uma doença. Agora, os caras trabalham aqui, ó, num ambiente altamente barulhento. Imagine aí passar o dia, né, perto das turbinas de aviões, né, motores aí que fazem um barulho assim tremendo, que certamente, por mais que eles se protejam, ó, como esse daqui está usando protetores aqui auriculares, por mais que ele se proteja, eles ainda correm um risco, por exemplo, de desenvolver problemas de audição. Mas aí entenda, o problema de audição que eles vierem a desenvolver não é por conta do trabalho que eles fazem, não é por conta dessa ocupação, não é por conta deles estarem ali sinalizando, ajudando os pilotos a estacionar, digamos assim, as suas aeronaves. É por condições do ambiente, e no caso ser um ambiente muito barulhento. Mas aí entenda, não foi a ocupação dele, não foi o trabalho dele que levou a desenvolver a doença. Foram outras condições do trabalho, do ambiente de trabalho. Por isso que esse tipo de doença, se um fiscal de pátio como esse desenvolver um problema auditivo, não vai ser uma doença profissional, não vai ser uma doença ocupacional, vai ser uma doença do trabalho. E aí um último exemplo que eu trago aqui, né, vamos imaginar que essa jovem seja uma advogada, e que por algum motivo, né, no escritório onde ela foi trabalhar ou na instituição que ela foi trabalhar, de alguma forma ela passou a sofrer manifestações de assédio, seja moral, sexual, outras formas de assédio. Perceba, ela é advogada, a ocupação dela então é advogar. Mas, por uma questão ou outra, ela acabou se envolvendo em situações onde ela foi assediada. E se esse assédio não foi resolvido a tempo ou como deveria, essa garota desenvolveu depressão, então ela adoeceu. E aí novamente perceba, ela adoeceu por conta de fatores
né, circunstâncias do trabalho, no caso assédio de outras pessoas. Isso acabou fazendo com que ela desenvolvesse depressão, mas não foi a ocupação dela que causou a doença. Não foi ela advogar que fez ela ficar doente, foram condições do trabalho. Então, nesse caso também a gente vai dizer que a doença não é ocupacional, não é profissional, é uma doença do trabalho, porque não foi a ocupação que levou, né, essa moça a adoecer, foram circunstâncias outras e isso é um caso de doença do trabalho. Então, né, é isso. Fiquem atentos, né? Doença do trabalho e doença ocupacional ou profissional, sempre lembrando que é a mesma coisa, tá certo? Doença profissional, doença ocupacional são sinônimas, né? São dois sinônimos para determinar um tipo de doença, mas enfim, são coisas parecidas, né? Porque afinal de contas as duas doenças afetam o trabalhador e podem afetar o trabalhador no ambiente de trabalho, porém sempre lembrando, para a doença ser considerada uma doença profissional, né, ou uma doença ocupacional, essa doença ela precisa ter sido causada por aquilo que o trabalhador faz, por aquilo que o trabalhador realiza, pela a ocupação que o trabalhador desempenha, tá certo? E a doença do trabalho não. É uma doença que é provocada por outros fatores, por outros elementos, né, por outras circunstâncias que não aquilo que o trabalhador faz. Que é claro, né, podem ser fatores, elementos, circunstâncias, situações que ele encontra no ambiente de trabalho que acabaram fazendo com que ele viesse a adoecer, mas não causaram a doença do trabalhador. Tá certo? Então, fiquem atentos aí com essa pequena diferença entre esses dois tipos de doença que afetam aí a nós, né, aos trabalhadores em geral, tá ok?